Fala pessoal, estamos chegando por aqui no canal do Valuzeiro com a análise e opinião de Palmeiras 1, Cruzeiro 0, jogo válido pela 19ª rodada da Série A 2023. O canal do Valuzeiro que é apoiado por KTO Brasil, onde a diversão acontece. Você que ainda não é cadastrado na KTO, fazendo o seu primeiro depósito até R$ 100 utilizando o cupom VALU, a KTO te dá 20% em free bet. Lembrando, apenas para maiores de 18 anos, vou deixar o link fixado nos comentários. E também apoiado pela Mapa do Carro, precisando de vender o seu carro com segurança e agilidade em até 60 minutos. Procure também a equipe da Mapa do Carro, deixarei o link fixado aqui nos comentários. Antes de começar essa análise e opinião, queria deixar o meu pequeno abraço para um grande torcedor mirim do Cruzeiro, Mateuzinho, um grande abraço do tio Valu para você. Ele gosta muito de você e admira muito a maneira que você torce pelo Cruzeiro, tá bom? Um grande abraço, Mateus. Bom, vamos começar a falar então da derrota de ontem do Cruzeiro para o Palmeiras, 1-0, derrota nos acréscimos. A equipe do Cruzeiro agora está a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e vê a distância para o Z4 em 6 pontos. Ontem, o técnico Pepa escalando a equipe com Matheus Vital, Lucas Silva e Matheus Jussa no meio, promovendo a titularidade do Rafael Elias pela primeira vez com Arthur Gomes e Wesley. O Cruzeiro começa o jogo tendo muitas dificuldades, o Palmeiras sai apertando muito o começo das jogadas do Cruzeiro no seu próprio campo. O Cruzeiro começa, ao longo do próprio primeiro tempo, a conseguir um pouco mais, começa a entender um pouco mais, só que acontece algo muito importante que, na minha opinião, muda toda a perspectiva que o Cruzeiro tinha para este jogo. O Matheus Vital, ele sai lesionado logo com 2, 3 minutos e entra o Felipe Machado no meio campo. O Cruzeiro volta para aquela configuração, por exemplo, de meio campo que atuou contra o Atlético Paranaense, quando teve o Matheus, quando teve o Jussa, o Felipe Machado e o Lucas Silva. E dessa forma o jogo se transcorre. No segundo tempo, o Cruzeiro começa sofrendo com muitas dificuldades, o Palmeiras atacando especialmente o lado esquerdo do Cruzeiro. O William acabou sendo substituído no intervalo, voltou o Elibelton Palacios, acho até que ele fez uma boa partida, enfim. Certo é que o Cruzeiro, mais uma vez, em mais um jogo, teve a oportunidade de sair à frente do seu adversário, com uma oportunidade muito clara, criada através de um passe muito inteligente do Lucas Silva. O Wesley sai na cara do gol do Lomba. Ele tinha a oportunidade ou de arrematar, como acabou fazendo, ou de passar a bola para o Gilberto, que estaria com o gol livre. Acabou chutando e não concretizando essa grande oportunidade que teve o Cruzeiro. E lá no final do jogo, o Palmeiras, com uma falta, no meu entendimento, a falta não aconteceu, mas enfim, o Cruzeiro estava com a bola no campo de ataque. O Lucas Silva acaba tentando fazer um passe que não dá certo, e o Palmeiras desce rapidamente um contra-ataque. O árbitro entende que foi falta, o Rafael Veiga cobra essa falta e o Flaco Lopes, na minha opinião, acaba fazendo um leve desvio, o suficiente para tirar do Rafael Cabral. O Cruzeiro não foi desorganizado, na minha opinião. O Cruzeiro não fez uma partida ruim, na minha opinião. Não jogou tanto quanto jogou contra o Atlético Paranaense, nem contra o Botafogo. Talvez por ser o Palmeiras, muita gente ainda pode levar em consideração, mas o Palmeiras não estava com força máxima. A linha de defesa do Palmeiras que jogou ontem, por exemplo, eu considero mais forte do que a linha de defesa titular com o Piquerez. Eu considero o Vanderlan um melhor lateral esquerdo do que o Piquerez. Enfim, o meio-campo era o titular: Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Rafael Veiga. E na frente é que ele optou sim por mudanças,
colocou o Arthur, que é titular, do lado direito, o John e o Rony, que é titular. Então, o time do Palmeiras muito forte. O Cruzeiro precisa urgentemente, na minha opinião, fica cada vez mais claro que é a parte ofensiva do Cruzeiro. O Pepa precisa de, talvez, voltar a pensar em uma possibilidade do Cruzeiro, quem sabe, jogar com o falso 9, não todas as partidas, mas em alguns casos. Outra questão que eu gostaria muito de entender é o volante, o jogador de meio campo, Fernando Henrique. Eu entendo que ele precisa de mais minutos. Eu não vejo os treinos, mas eu vejo os jogos. E nos jogos que eu tenho visto, o Machado, no momento, ele é um jogador de meio campo neutro. Eu acho que ele é neutro no seguinte sentido. Ele não necessariamente tem comprometido, mas ele não tem ajudado a tomada de bola. Ele está ocupando um espaço. E eu entendo que o setor de meio campo é um setor onde apenas ocupar o espaço não é o suficiente. Você precisa de ter um jogador mais efetivo em algum momento do jogo, seja com a bola ou seja sem a bola. E é importante deixar claro que eu não estou colocando na conta, por exemplo, do Wesley, que tomou uma decisão ruim ou não definiu a sua tomada de decisão como deveria, porque isso é uma tônica do Cruzeiro neste primeiro turno. Quantos jogos o Cruzeiro teve a oportunidade, com chances claras, de fazer o gol no seu adversário e por uma tomada de decisão equivocada ou não a melhor, não conseguiu um resultado melhor no jogo? Ontem foi mais uma vez. Porque se você faz 1-0 diante... O Cruzeiro estava bem no jogo. O Palmeiras tentava a sua transição muito rápida pelos lados do campo, mas, eu repito, eu não vi um Cruzeiro desorganizado em nenhum momento do jogo. Mas em jogos em que você domina e tem grandes chances, ou que você é dominado, mas tem uma grande oportunidade, você precisa de fazer o gol. Precisa de fazer o gol. Este gol feito ontem, muito provavelmente, ou proporcionaria o Cruzeiro os 3 pontos, ou proporcionaria um empate. Vamos imaginar o gol do Palmeiras saindo da mesma maneira que saiu, ali no apagar das luzes. Seria um empate de 1-1. Então, definitivamente, eu acho que o Pepa precisa se debruçar. O Cruzeiro marcou 19 gols em 19 rodadas. Na verdade, são 18 gols. Porque, vamos lembrar, aquele gol contra marcado pelo Rafinha na vitória do Cruzeiro contra o São Paulo. Eu acho que a equipe está bem estruturada, do meio para trás. Repito, gostaria de ver. Não tem Matheus Pereira, então esqueçamos essa opção momentaneamente. Mas eu gostaria de ver o Fernando Henrique ou o próprio Alisson sendo testados na função do Machado, para que possamos ver se o Cruzeiro ganha mais possibilidades com a bola ou sem ela. Repito, tenho o máximo respeito pelo profissional Machado, o pessoal eu nem o conheço, mas na minha visão hoje o Machado é um jogador neutro no meio-campo do Cruzeiro, praticamente sem função. Por outro lado, vejo o Matheus Jussa naquele seu trabalho de para-brisa ali à frente da defesa, auxiliando os zagueiros, e o Lucas Silva um faz-tudo, na verdade. Ele vem aqui na defesa ajudar a saída de bola. Ontem até o jogo se apresentou de uma maneira muito difícil para ele por conta de toda a marcação do Palmeiras pressionando o Cruzeiro na saída de bola. Ele tenta levar essa bola para frente, mas quando o Cruzeiro conseguiu jogar melhor ontem, podem reparar, sempre foi através de ações do Lucas Silva com a bola. Seja com passes, como o passe incrível que ele achou o Wesley em condições, ou seja, pelo menos para chamar uma falta e fazer o time respirar um pouco.
Vejo um jogador sobrecarregado. Talvez alguém do lado dele para, se não auxiliá-lo na criação, mas com um pouco mais de pegada, já que o Fernando Henrique tem características de um primeiro volante. Enfim, não estou dando aqui a solução, mas falando a respeito de coisas que eu acho que o Pepa deveria colocar em ação, já que ontem, quando ele perde o Vital, ele acaba não optando, eventualmente até pelo Nicão. Acredito que o Nicão não treine nessa função, mas ele volta para o Machado. E se você escalou o Vital ao lado do Lucas Silva e colocou o Machado no banco, é porque, no seu entendimento, para aquela partida, o Machado não seria o ideal. Com a lesão do Matheus Vital, ele automaticamente acaba selecionando o Machado, quase que de maneira automática. Então, pessoal, a partir do próximo sábado, o Cruzeiro terá um turno todo pela frente. Repito, eu acho que o time está jogando, o time apresenta futebol, mas o time não tem resultados. E isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. É fundamental você somar pontos. O Cruzeiro não vence há 5 jogos. O Cruzeiro que somou 12 pontos nas 6 primeiras rodadas, e aí eu tenho consciência de que aquela não era a realidade do Cruzeiro. Nesta fase, nas 6 primeiras rodadas, quando o Cruzeiro somou 12 pontos, o Cruzeiro ficou a apenas 3 pontos do Botafogo. Não é a realidade do elenco do Cruzeiro. Mas eu também não creio que a realidade do Cruzeiro seja somar 12 pontos em 39 jogos. Ou seja, 12 pontos em 13 rodadas. Menos de 1 ponto por rodada. 1 ponto por rodada já seria terrível. Menos de 1 ponto por rodada, então, é péssimo. Então, o técnico Pepa, na minha opinião, precisa de dar uma atenção ainda maior a que ele tem dado nesta fase final das jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do campeonato. Tomou apenas 16 gols em 19 jogos. Entendo que o Cruzeiro precisa de conseguir fechar jogos onde ele é melhor do que o adversário, cria mais, ou então a também concretizar oportunidades claras, mesmo em jogos em que ele não é melhor do que o seu adversário. Caso de ontem. Isso vai ser fundamental para um segundo turno, onde o Cruzeiro inicia a sua caminhada neste próximo sábado. O Cruzeiro não vence em casa desde o dia 24 de junho, quando derrotou o São Paulo naquele jogo válido pela rodada de número 12. E agora vem aquela sequência que consagrou o Cruzeiro em termos de pontos e que fez com que, na minha opinião, a situação do Cruzeiro hoje só não é mais próxima do G4 exatamente por conta daquela sequência dos 6 primeiros jogos, onde o Cruzeiro, repito, somou 12 pontos em 18 possíveis. Agora o Cruzeiro tem pela frente Corinthians, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, Fluminense e América. O time joga, o time é organizado, o time tem boa defesa, mas o time não define jogos no ataque e assim não consegue vitórias. Sem isso, melhorar vai ser impossível o Cruzeiro começar a buscar as vitórias que não vê há 5 jogos. Um abraço, vem comigo, tô contigo, até a próxima.